Sabe, essa nossa análise vai muito além daquela aula de física tradicional. A ideia aqui é mergulhar de cabeça em como os conceitos super rigorosos da engenharia de telecomunicações, na verdade, são o espelho perfeito da física fundamental do nosso universo. É simplesmente fascinante quando a gente percebe como a energia e a matéria se comportam seguindo exatamente as mesmas regras que a gente usa todo santo dia para transmitir informação. Pensa no ato super cotidiano de girar o botão do rádio do carro. Tudo bem, talvez seja meio que uma relíquia agora na era do streaming. Mas quando a gente alterna entre as estações, tem uma coisa gigante que passa totalmente despercebida. Esse simples ato de escolher entre diferentes tipos de sinais esconde, literalmente, o segredo para entender os extremos absolutos do cosmos. A grande questão é: como é que as tecnologias que levam música para os nossos alto-falantes conseguem explicar desde a dança das partículas subatômicas até a força colossal que mantém as galáxias unidas? Para decifrar todo esse mistério, o nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar por 1. Rádio, física e realidade. 2. FM e o salto quântico. 3. AM e a escala cósmica. 4. O paradoxo da incompatibilidade. E, para fechar, a engenharia do universo. Então, vamos lá. Parte 1. Rádio, física e realidade. Medindo o cosmos. Bom, a natureza precisa resolver um problema gigantesco, que é como transmitir estrutura e energia através do espaço vazio, certo? E para fazer isso, ela conta com dois métodos completamente opostos. É como se fossem duas réguas diferentes. De um lado, a gente tem a régua da frequência, que é rápida, cheia de energia e cirurgicamente precisa. Do outro, o extremo oposto, a régua da amplitude, que é super larga, com um comportamento bem mais denso e de uma natureza profundamente expansiva. No fim das contas, essas são as ferramentas de medição fundamentais para cada escala de tudo que existe. E isso nos leva à parte 2. FM e o salto quântico. O microcosmo. Quando a gente mergulha no mundo do infinitamente pequeno, a energia não flui de um jeito suave como a água de um rio. Nada disso. Ela é entregue em pequenos pacotes, ela é quantizada. A famosa equação de Planck ilustra isso perfeitamente. A energia é igual à constante de Planck multiplicada pela frequência. O grande pulo do gato aqui é que no microcosmo, para mudar o estado de um elétron, o tamanho físico da onda não importa nem um pouco. O que realmente dita o poder de um salto quântico é puramente a rapidez com que essa onda vibra. E é exatamente por isso que aumentar a frequência garante tanta capacidade de energia e de informação. Pensa assim, com uma frequência bem alta, muito mais fótons, aqueles pacotes de energia, conseguem passar por um ponto específico a cada segundo. É essa oscilação super intensa que permite aquelas capacidades gigantescas de banda larga que a gente vê no 5G ou nas conexões de fibra ótica. A frequência consegue empacotar uma quantidade absurda, colossal de dados em um espaço que é praticamente invisível. Ela é, de fato, a fita métrica da intensidade. Mas, claro, toda essa energia super concentrada tem um calcanhar de Aquiles, a barreira do alcance. Ondas de alta frequência são curtinhas demais, então elas não conseguem contornar obstáculos. Sério, uma simples folha de papel ou até uma gota de chuva já pode absorver e dissipar totalmente a energia delas. É um limite físico inegociável da natureza. A gente ganha muita intensidade, mas perde quase toda a resistência ao ambiente ao redor. Agora, vamos virar a chave. Parte 3. E a escala cósmica, o macrocosmo. Quando a gente dá um zoom out e entra no domínio das estrelas e das galáxias, as frequências despencam drasticamente. A gente passa a operar ali na casa dos kHz ou até menos. As ondas ficam incrivelmente lentas, espessas, pesadas mesmo. Mas olha que incrível, é exatamente essa lentidão que dá a elas um verdadeiro superpoder. É isso que permite que elas rebatam na ionosfera da Terra ou que viajem por distâncias interestelares gigantescas. Nesse domínio cósmico de expansão contínua, o alcance é o que manda. Ondas de rádio de altíssima amplitude são colossais, e é por isso que elas são as únicas capazes de atravessar aquelas nuvens densas de poeira cósmica sem simplesmente virar ruído no meio do caminho. Elas conseguem viajar por anos-luz a fio, preservando a integridade do sinal. Ou seja, no espaço, a informação não está na rapidez, mas sim nessa variação robusta e grandiosa do tamanho da onda. E isso leva a gente a uma constatação que muda completamente a forma de ver as coisas. A própria gravidade não é uma oscilação frenética, mas sim uma modulação de amplitude do tecido do espaço-tempo. Imagina uma massa colossal, tipo um planeta gigante.
Ele cria uma onda de grande amplitude na malha espacial. Em vez de vibrar rapidinho, ele cria um volume imenso, afetando gravitacionalmente tudo ao redor dele por distâncias que a gente mal consegue calcular. O que nos leva à parte 4. O paradoxo da incompatibilidade, cruzando os raios. Sabe o que acontece se a gente tentar inverter esses papéis? O universo simplesmente não deixa. A falha técnica é brutal. Se a gente tentar usar régua de precisão, o FM, lá na vastidão do macrocosmo, o sinal é absorvido logo pelo primeiro átomo de hidrogênio que aparecer pela frente. O alcance é praticamente nulo. Por outro lado, tentar forçar a robustez gigantesca do AM lá no microcosmo só para aumentar a energia, bem, isso exigiria uma tensão infinita dentro de um espaço microscópico. E o resultado? Um colapso catastrófico de todo o sistema. Tentar empacotar um monte de dados usando apenas a amplitude no nível micro é literalmente como tentar passar a corda de um navio no buraco de uma agulha. Não vai rolar. Essa força bruta exigiria filtros gigantescos e absurdos. Em um sistema M, quase toda a energia é gasta só para sustentar a onda portadora, que no fim das contas nem carrega informação nenhuma. Forçar dados densos ali ia gerar um ruído térmico insuportável e uma ineficiência total. A régua é simplesmente grossa demais para o trabalho. E chegamos na parte 5, a engenharia do universo, uma solução bimodal. O cosmos opera de um jeito muito fascinante, usando dois modos que se complementam perfeitamente. De um lado, a gente tem o modo intenso, focado lá no microcosmo, que seria o equivalente ao nosso FM. É o motor ágil da mudança e da energia. Do outro lado, o modo extenso, focado no macrocosmo através do AM. Esse é o motor sólido da estrutura, aquele que é responsável pela gravidade e pela imensidão do espaço. É a união perfeita da agilidade extrema com a solidez absoluta. E o grande lance aqui é perceber que a evolução da nossa própria tecnologia não aconteceu por acaso. A gente seguiu essas mesmíssimas regras da física por pura necessidade prática. A nossa tecnologia da informação precisou migrar com força total para a modulação de frequência, para o FM, para conseguir garantir aquela densidade de dados gigante que a gente tem nos smartphones hoje. Enquanto isso, a exploração do espaço profundo ainda depende totalmente do estudo da amplitude da massa. Ou seja, a engenharia humana não inventou nada disso do zero, a gente só soube ler o manual de instruções da natureza. Toda essa nossa jornada mostra que a mesma engenharia que a gente usa para tocar uma música no rádio é exatamente o padrão bimodal que sustenta desde um átomo até o próprio cosmos. E isso deixa a gente com uma provocação gigantesca para pensar. Se a tecnologia que a gente tem hoje chegou no topo apenas imitando as leis fundamentais do universo, qual será a próxima grande frequência invisível que a natureza está só esperando a gente aprender a sintonizar? É com certeza uma ideia que vale a pena continuar explorando.